cheio da graça. Abra sua Bíblia. Hoje é dia dos pais. Eu quero fazer menção a um pai com um horário bem compactado, né? Porque a missionária vai estar na segunda parte deste culto. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Aleluia. Quero falar de um pai. Santo e poderoso. Qual é o amor maior? De um pai ou de uma mãe? Seja sincero. Qual é o amor maior? Do pai. É do pai por quê? Nosso pai de Deus. Porque ele falou que o amor dele era maior do que o amor de uma mãe. O pai, o nosso pai que está no céu nos ama. Pensa aí, irmão. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 15, 11. Diz a palavra: disse Jesus e disse: um certo homem tinha 2 filhos. Podem assentar. Eita Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz aqui, ela começa narrando, falando que um certo homem tinha 2 filhos. A Bíblia, ela faz menção a essa passagem como a parábola do filho, mas eu quero falar de um pai que sofreu. Eu quero falar de um pai que não perdeu a esperança. É Deus. Eu quero falar de um pai que amou um filho de tal maneira que, mesmo ele sendo pródigo, pedindo a sua herança, o pai não a reteve. Aleluia. Ô Paulo, pede Levi para entrar aí. Deixa ele fora não. Pede para ele sentar aqui, por gentileza. Deixa ele fora aí não. Senta aqui, Levi. Ô Tito. Isso, meu filho. Vigia. Vamos vigiar, né, Paulo? Aleluia. A palavra de Deus diz que um certo homem tinha 2 filhos. A palavra de Deus diz que um dos seus filhos, o filho mais novo, pede ao pai a sua herança. E nessa mesma passagem, nessa mesma palavra, a palavra de Deus diz que o pai entrega a herança para o seu filho. O que me chama a atenção até aí é que o pai demonstra justiça. O pai demonstra ser justo. Em momento algum o pai ignorou o pedido do filho, o mais novo. Prestem atenção, que quem pediu herança foi o mais novo. Pai, dá-me parte da herança que eu tenho a ver. E o pai reparte e entrega a ele. A palavra de Deus diz que este jovem parte. A palavra de Deus, em momento algum, Jesus Cristo não faz menção a essa parábola como que o pai tentou impedir desse jovem sair de casa. O que eu aprendo com esse pai é que este pai respeita o livre-arbítrio. O que eu aprendo com esse pai é que esse pai confiava tão somente em Deus. E diz a palavra de Deus que este jovem,
ele sai para uma terra longínqua. Ou seja, o que me chama a atenção nesta parte é que esse jovem, o que ele queria fazer, ele não queria que seu pai soubesse. Por isso ele partiu para uma terra longínqua, muito longe, deixando em casa seu pai, seu irmão mais velho, certamente sua mãe. A palavra de Deus não menciona nessa parábola, mas a palavra de Deus diz que esse jovem partiu de casa com os seus haveres. Esse pai, ele foi justo em entregar, ele foi sábio a não querer segurar este jovem. O pai já o tinha educado. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que ensina a criança o caminho que deve ser seguido, quando ela crescer, não se desviará. Mas nós bem sabemos que nem sempre, todavia, a história na vida real retrata assim. É comum vermos filhos de pais, pastores, pais que nasceram no berço evangélico cristão, se desviarem do caminho, ou escolher ir para outro caminho. Certamente o pai já esperava ou já estava preparado para o que poderia vir, porque ele sabia o filho que tinha. A palavra de Deus diz que é a parábola do filho pródigo, mas se você for, quando você lê a história toda, você conhece a história, eu poderia dizer que é a parábola dos filhos pródigos. Um que saiu e o outro que ficou. E a palavra de Deus diz que esse jovem foi para uma terra longínqua, gastou tudo o que tinha, com amigo, com prostituta, mas chegou um tempo que diz a palavra de Deus que houve uma grande fome. E esse jovem, tendo gastado tudo que o seu pai te entregou de herança, ele saiu para buscar um trabalho, para comprar alimento. E diz a palavra de Deus que aonde ele se encontrava, o único lugar que tinha vaga para um emprego ou para um serviço era cuidar de porcos. Imagine aí um filho de um fazendeiro, de um homem muito rico, um que requereu a sua herança cuidar de porcos. E diz a palavra de Deus que este jovem, ele cuidando dos porcos, a palavra de Deus diz que ele caiu em si. Porque chegou um momento que ele desejou comer o que os porcos comiam. E eu ali ainda, foi esse mês ali de frente à igreja Ágape, depois que entregamos os pães, aí Deus começa a falar, se deixar, aí eu falei para o pastor, que é de Guanambi, estava aqui também cooperando, falei, você sabe por que o filho pródigo, o filho mais novo, pródigo, voltou para casa? Aí as missionárias, anda ligeiro. Eu deixei ele ficou pensativo. Eu falei assim, quando eu fui me despedir dele, né, tinha arrumado já tudo, a mudança, eu falei, o filho mais novo, pródigo, ele voltou para casa, Paulo, porque ele não comeu a lavagem. Porque se ele tivesse comido a comida daquele porco, ele ficaria. Mas só que quando ele se viu na situação que a comida só tinha aquela para comer, ele caiu em si. Aí ele lembrou, a palavra de Deus diz que ele lembrou que o seu pai era justo, que seu pai tinha muitos empregados e que os seus empregados comiam bem. Ele lembrou que o seu pai
cuidava bem dos seus empregados. E diz a palavra de Deus que ele só desejou. Certamente, se ele comesse aquela lavagem, ele ficaria ali. Ele ficaria naquele lugar. Mas ele disse assim: voltarei e vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ou seja, ele se diminuiu. Eu vou dizer que quando um se afasta da presença de Deus e reconhece, era por isso que Davi alcançava a misericórdia do Senhor. Quando ele se afastava em pecado, ele reconhecia, que ele lembrava, ele na hora, ele falava: Pai, eu não quero perder o teu colo. Em um dos salmos, Davi dizia assim: que não afaste de mim o teu Santo Espírito. Davi, por muitas das vezes, ele retrata essa intimidade de ser um homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz que aquele jovem que desejou comer lavagem, mas lembrou que tinha um pai que era justo, voltou para casa. Eu creio, a gente começa a conjecturar, imaginar como foi aquela volta. A palavra de Deus diz que o seu pai estava a esperar. Agora imagine como estava aquele jovem. Ele saiu da casa do pai com herança, ele saiu da casa do pai bem vestido, mas quando voltou um lixo. Porque quando o pai viu, falou bem assim: coloca as sandálias no pé. O homem voltou descalço. O símbolo de não estar com sandália, na maioria das vezes, significa que ele era escravo. Escravo eles não tinham direito de calçar sandália. O símbolo da sandália nos pés, sandálias nos pés, significa também libertação, ser livre. Estou calçando os vossos pés. Como diz a palavra de Deus, luz para os meus pés é a tua palavra. Então a primeira coisa que faz é colocar a sandália nele, anel no dedo, traz uma veste nova, porque meu filho voltou para casa. Imagina a alegria daquele pai, foi tão grande, que ele falou bem assim: e pega o melhor novilho, mata, porque hoje vai ter festa. E quando está tendo festa na casa do pai, porque o filho que se arrependeu, volta para a casa do pai, pede ao pai que o receba como escravo, que receba como empregada, porque até os empregados, essa é forte, essa daqui eu recebi, até quem trabalha para o Senhor, ele cuida bem. Mas todavia, aquele que está dentro da casa do Senhor, o pai quer cuidar, tratar ele como filho, embora muitos estão como empregados de Deus. E diz a palavra de Deus que o filho mais velho estava vindo do trabalho, do campo. E quando ele chega, viu aquele movimento todo, ele pergunta: o que está acontecendo aí? Teu irmão voltou. E ele ficou muito irado e disse assim: pai, o senhor nunca me deu um cabrito. Eu já preguei acerca do cabrito, eu não quero entrar na ênfase do cabrito, não. Tem muitos que trabalham para Deus, que faz a obra de Deus, e quando chega na presença de Deus fica pedindo coisas para ele. Fica pedindo um cabrito. Cara, para com isso. O pai vira para o filho pródigo, o pródigo que ficou em casa, falou: filho, há quanto tempo você está comigo? Tudo que eu tenho é teu. Me faz lembrar da passagem que Jesus Cristo estava com Filipe, e Filipe disse: mestre, mostra-nos
o Pai. Sabe o que Jesus virou? Falou: Felipe, há quanto tempo você está comigo e não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Eita, Jesus, aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo e que a igreja está andando com Cristo e não vê Ele mais como Pai. Vê Ele como patrão. E esses dias um amigo meu veio me visitar. Nós conversando para ele, eu falei: olha, meu amigo, eu tenho consciência que a obra, o serviço não me aprova. Ele abriu o olho e ficou desse tamanho. Cara, todas as ações sociais, cara, eu tenho consciência que todo serviço que nós prestamos não me aprova. E aí ele ficou confuso. Por quê? Porque eu não trato meu pai como um patrão. Eu trato meu Deus como o meu pai. Aí eu falei: vou te explicar. Naquele grande dia, muitos vão chegar na presença do Senhor Jesus e vai dizer: Senhor, no teu nome eu não libertei, no teu nome eu não matei a fome de muita gente, no teu nome eu não dei cesta básica, no teu nome eu não vesti isso e aquilo. Cara, eu não quero isso para a minha vida, nem para a vida da igreja. Alimentos que unem. E nós não estamos prestando um serviço para o nosso empregador. Nós trabalhamos com ele, não para ele. Entenda. Eia! A palavra é: nós trabalhamos com Deus, não para Deus. Porque muitos trabalham para Deus e tratam Ele como um patrão, não como um pai. É por isso que existe ainda muitas igrejas que não têm paternidade de Deus. Porque trata o Senhor Deus como seu patrão. Como deveria reconhecer Ele como um pai. Quando Jesus falou bem assim: Felipe, Jesus vai virar para a igreja e falou: há quanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem? E Jesus Cristo lá naquele grande dia vai dizer bem assim, para aqueles que colocaram o serviço para que Jesus o aprovasse naquele grande dia. Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Conhecer é o mesmo que ter intimidade. Quantos estão andando com Jesus e não conhecem Ele? Quantos estão trabalhando para Jesus, mas não estão trabalhando com Jesus? Porque todas as vezes que vai falar com Jesus, fica cobrando o que está fazendo. Eu não quero isso para a minha vida. Eu tenho consciência, evangelista Paulo, eu tenho consciência que o serviço não me aprova. Eu não quero ser um filho pródigo. Eu quero conhecer o meu Pai. Eu quero estar trabalhando com Ele. Eu quero estar fazendo a vontade dEle. Mesmo que eu fazendo a vontade dEle, muitos não entendam, eu ainda quero continuar fazendo a vontade de Deus. E diz a palavra de Deus que o seu pai, o pai do filho pródigo, como narra a Escritura, diz que o pai virou para o filho mais velho e falou: olha, o teu irmão estava morto. O teu irmão estava perdido e foi achado. Foi por isso que eu preparei esse banquete. Aquela festa que aquele homem fez é para dizer quão valioso é. Que tudo que tem no reino era para ele. Era tanto para o filho mais velho quanto para o filho mais novo. A questão é que às vezes nós nos tornamos filho pródigo por não entender. Por estar andando com Deus e ficar pedindo cabrito, sendo que Ele era herdeiro de tudo. Você sabia que o pai sofre quando o filho olha para o pai? Não enxerga mais no pai uma paternidade, mas enxerga no pai como um patrão. O amor não é o mesmo, o carinho não é o mesmo. Quando Jesus Cristo virou para Filipe e falou: Filipe,
Há quanto tempo eu estou com você? Não deu nem tempo Felipe responder. Jesus Cristo falou assim: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? É Deus. Tudo que você fizer para o Senhor teu Deus, tudo que nós fizermos para o Senhor nosso Deus, façamos voluntariamente. Aquele jovem, o irmão mais velho do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, aquele irmão mais velho, ele trabalhava, ele prestava um serviço para o pai. Ele prestava um serviço, ele se sentia um dos empregados do seu pai. Ele se sentia daquela maneira porque ele indagou o pai algo que era dele. E o pai só fez lembrar: tudo que eu tenho é teu. A partir do momento que eu e você entendermos a palavra de Deus, entendermos que nós temos uma paternidade, um Deus que é pai, que ele diz: poderá uma mãe que amamenta esquecer de seu filho? Poderá. Ele diz: eu, o Senhor teu Deus, todavia não te esquecerei. Aleluia. Não existe amor maior do que esse. Não existe amor maior do que esse, do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Não existe amor maior do que esse. Eu quero te dizer, não tem amor maior do que esse. Quando Jesus Cristo ele veio em forma humana, como Deus, ele veio na forma humana, caminhou entre nós como Deus. E muitos não o conheceram. Às vezes nós nos preocupamos com tanta aprovação do homem. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o que o homem vai aprovar ou desaprovar, que esquecemos de fazer a vontade de Deus. Eu quero só lhe tranquilizar. Estou finalizando, porque ainda tem um banquete, né, para os pais, um maná. Eu quero dizer para você que Deus ele é um pai. Ele é um pai que ama. Ele é um pai justo e fiel. Todas as vezes que nós o aproximemos dele, nos aproximarmos dele, temos que aproximar confiando que ele é poderoso para nos abençoar. Porque muitos se aproximam de Deus como barganha. Imagina aí, irmão, que recompensa teremos? Você saber que seu filho ou sua filha, quando ele quer algo de você, ele te bajula. Imagina aí, irmão, o sentimento que você tem. Você sabe que sentimento você tem? Eu vou dizer, esse sentimento é um sentimento de aproveitamento. Quando na verdade o que traz honra é quando o filho se aproxima do pai. Se aproxima do pai. E quer ter um relacionamento de pai com filho. De filho com pai. Eu quero só me relacionar. Eu só quero te conhecer. Tanto que a gente já ouviu falar de Deus, já tem lido na palavra de Deus, a gente ouviu tanto, mas tão pouco conhecemos. Este é o momento de nós, a partir de cada dia, a partir de cada momento, falar bem assim: não, eu quero me relacionar com meu pai. Eu quero conhecer. E preste o serviço que você prestar. Pode ser qualquer serviço que você fizer. Você pode pegar, vender tudo e dar aos pobres. Se você não seguir Jesus, seu coração ainda vai estar nas riquezas. Lembra daquele jovem rico? Quando Jesus Cristo
provou, não tava falando que você não é bom que você tenha as coisas. Jesus Cristo só tocou aonde o coração daquele jovem estava. E aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, a partir de hoje, vamos nos relacionar com esse Deus como um pai. Um pai que a todo momento, quando o filho, ainda que erre, ele vai estar sempre esperando a reconciliação. Meu papai. Aleluia. Ou teremos coragem de chegar a Deus e falar assim: mostra-nos o Pai. Como Felipe fez. Será que você pode dizer assim: eu conheço o meu Pai, eu conheço o meu Deus, Ele é poderoso. Então tem coisas que não vale a pena você estar discutindo, não vale a pena você estar parando para ouvir. Tem coisas que só querem puxar você para trás, quando o Pai está dando direção. Tem muitos que saem da casa do Pai com herança, mas eu quero dizer que aquela herança vai acabar um dia, vai vir fome, e ele tem que lembrar que na casa do Pai tem pão. E ele vai lembrar: o único problema que pode impedir ele voltar é se ele comer a lavagem. Tem muitos que comeram lavagem do mundo e não tem força, Paulo. Não tem força para voltar para a casa de Deus. Por quê? Porque o mundo está o alimentando. Lavagem de porcos o mundo alimenta aquela pessoa, então ela não tem força de voltar. Aquele jovem só voltou para casa porque ele não comeu a lavagem dos porcos.